Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Então, vamos construir o gráfico de algumas funções. Começando pela função f de x igual a 2x mais 1 de a em b. O que significa isso aqui? F de a em b definida por f de x igual a 2x mais 1. Significa que A é o domínio da função e B é o contradomínio. E nós, usando o domínio, nesta fórmula, vamos encontrar a imagem, que para esse caso deve estar aqui dentro. Então, eu vou usar um exemplo mais simples para facilitar o entendimento. Nesse caso, resolvendo dessa forma que está aqui, nós iremos encontrar pontos correspondente ao gráfico dessa função. Porém, nós vamos considerar como se fossem infinitos pontos, tá certo? E nós estamos utilizando apenas esse, como eu disse, para facilitar o entendimento. Ok? Então, como é que a gente faz? A gente toma esses valores que fazem parte do domínio. Então, se a função é de A em B, esse é o domínio e esse é o contradomínio. Se fosse o contrário, de B em A, então esse seria o domínio, esse o contradomínio, tá bom? Então, nós vamos pegar os elementos do domínio, substituir na função, e aí a gente encontra os elementos da imagem, que são os correspondentes desses valores no gráfico. E esses valores do domínio nós substituímos no x da função. Então, por exemplo, para menos 1, então vai ficar f de menos 1, é assim que a gente lê, f de menos 1, igual a, quando está junto assim é multiplicando, né? Então seria 2x é 2 vezes x, então seria 2 vezes menos 1 mais 1. Ou seja, vou substituir no x aqui cada um desses valores para encontrar os correspondentes, segundo essa lei de formação aqui. Então, para o primeiro valor do domínio, x igual a menos 1, eu substituo aqui. Então, f de x vai ficar f de menos 1, é assim que a gente lê, igual a 2 vezes x, ou seja, 2 vezes menos 1, mais 1, que é o restante da função. E agora é só resolver aqui, ó. Então, f de menos 1 é igual a... Aqui, para multiplicar, a gente faz jogo de sinais. Mais por menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Ou seja, f de menos 1 é igual a menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, isso aqui, f de menos 1 igual a menos 1, na verdade, é a mesma coisa que y igual a menos 1. Então, isso aqui, f de x ou f de menos 1, como está aqui, é a mesma coisa que y. Tá? Então, aqui, no caso, eu tenho x igual a menos 1 e o y, que foi o valor que eu encontrei, também igual a menos 1. É o primeiro par que a gente tem, ó, menos 1 e menos 1. Lembrando que o primeiro valor é o de x e o segundo valor é o de y. É o primeiro par e, portanto, o primeiro ponto do nosso gráfico. Próximo valor, x igual a 0. Então, na função vai ficar f de 0 igual a 2 vezes, ó, f de 0 igual a 2 vezes o valor de x, que é 0, mais 1. Então, f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, né? Então, isso aqui é igual a 1. Ou seja, o nosso próximo par, eu vou colocar aqui em cima, ó, o x é 0, o y é o valor que a gente encontrou, que é 1. Tá? Outro valor, x igual a 1 agora. Então, vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes 1. Olhando para cá para a função, ó, f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1. Mais 1. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1 dá 2. Aí 2 mais 1. Então, f de 1
é igual a 3. E o nosso par é o x1 e o y, que é a mesma coisa que f de 1, né? O f de x é o y, nesse caso, é 3. E o último valor, x igual a 2, então f de 2 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Desculpa, 2 vezes 2 mais 1. Então, f de 2 é igual a, olha, f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 é igual a 5. Então, nosso par agora é 2 e 5. O x é 2, o y é 5. Então, esses valores que a gente encontrou, ó, menos 1, 1, 3 e 5, estão dentro do contradomínio. Eles não são contradomínio, são chamados de imagem, mas estão dentro do contradomínio. Certo? Quando nós formos construir de R em R, ou seja, o A será o conjunto dos números reais e o B também, conjunto dos números reais, então a gente vai atribuir esses valores, quaisquer valores, tá? E aí vamos construir o gráfico. Então, os pontos que nós obtivemos são esses, ó. Menos 1 e menos 1, 0, 1, 1 e 3, 2 e 5. São os pontos que nós acabamos de obter. E nós temos o sistema de eixos, que é o plano cartesiano. Aqui é o x, aqui é o y. Só lembrando que no eixo x do 0 para a esquerda, só lembrando que no meio é onde fica o 0. No eixo x do 0 para a esquerda são os valores negativos, para a direita são os valores positivos. No eixo y, do 0 para cima positivo, do 0 para baixo negativo. Ok? E aí vamos marcar esses pontos. Ó. Primeiro ponto, o x é menos 1, o y é menos 1. Então eu vou marcar ó, menos 1 do eixo x com menos 1 do eixo y. Então, passando pelo eixo y, eu vou fazer uma linha completa, só para entender melhor, tá certo? Então, passando pelo valor de x, eu faço uma reta idêntica ou paralela ao eixo y. Tá? Passando pelo menos 1 do y, eu faço uma reta paralela ao eixo x. Onde essas duas retas se encontram, ó, a paralela ao eixo y com a paralela ao eixo x, é o ponto que eu estou determinando ou o ponto que eu estou localizando. Então, aqui é o nosso primeiro ponto. Tá? Nos próximos pontos que eu vou marcar, eu não vou colocar essa reta passando, tá? Só até o valor mesmo e pronto. Ok? Próximo valor. Próximo ponto. 0 e 1. O x é 0, o y é 1. Sempre que uma das coordenadas é 0, o ponto fica na outra coordenada no eixo que ele está. Portanto, aqui o ponto vai ficar no 1 do eixo y. Então, aqui é o 0, o 1 do eixo y. Então, nosso ponto está sobre o eixo, tá bem? Então, esse é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto, onde o x é 1 e o y é 3. Então, 1 do x com 3 do y. Então, aqui é 1, 2, 3 do y. Então, aqui, olha, é o nosso terceiro ponto. E, por fim, onde o x é 2 e o y é 5. Então, 2 do x está aqui, com 5 do y. Aqui é 3, então 4, 5. Então, esse é o nosso quarto ponto. Ele está aqui. Ok? Então, se o nosso gráfico fosse somente com esses valores, ele já estaria pronto dessa forma. Mas como nós vamos considerar como se fossem infinitos e esses valores fossem apenas uma amostra, então nós vamos traçar
uma reta ligando esses pontos. Então, lembrando, eu só posso traçar essa reta se eu considerar como se os valores de x aqui fossem infinitos, tá bom? Então, ó, é como se isso aqui fosse apenas uma amostra do nosso gráfico, que seria, no caso aqui, infinito, tanto para cima quanto para baixo. Ok? Então, essa reta é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Para os valores que a gente atribuiu, né? Mas aí a gente considerou como se fosse infinito. Certo? Então, vamos construir mais um gráfico. Então, o gráfico dessa função, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, de A em B, onde B agora é o conjunto dos números reais, tá? Vamos considerar também como se esse A fosse apenas uma amostra do conjunto dos reais, ou seja, é um conjunto infinito, mas nós estamos pegando uma quantidade finita de elementos. Então, da mesma forma, pega os valores do domínio, substitui no x e encontra a imagem que deve fazer parte do contradomínio. Primeiro valor, x igual a menos 2. Então, a função é essa, ó. Então, vai ficar f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, né? Então, menos 2, parênteses, porque é negativo, ao quadrado, menos 4 vezes, de novo parênteses, o x que é menos 2, mais 3. Então, f de menos 2 vai ser igual a, como expoente par, o resultado da potência dá positivo. 2 ao quadrado, 4. Menos por menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8, mais 3. Resolvendo isso aqui, ó, 4 com 8, 12, mais 3, 15. Então, f de menos 2 é 15. O outro valor, quando x for menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Ou seja, na função onde tem x, eu vou substituir por menos 1. Como o expoente é par, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Tudo isso, mais 3. Então, aqui dá 5 com 3, 8. E quando x for 0, f de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Ou seja, f de 0 é igual... Olha uma coisa. Aqui dá 0, aqui também dá 0. O 0 é o elemento neutro para adição e subtração. Significa que ele não vai alterar o outro resultado. Ou seja, vai dar 3. Então, numa função que é do segundo grau, como é o caso dessa aqui, ó, f de 0 sempre vai dar o c da função. Tá? Então, f de 0 nesse caso é 3. Quando x for 1, então f de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Então, f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado dá 1, né? Aqui, ó, menos por mais dá menos. 4 vezes 1, 4. Tudo isso, mais 3. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Quando x for 2, que é o último valor aqui, ó. Então, vai ficar f de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Então, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2 dá 8, mais 3. Aqui, ó, 4 mais 3 dá 7, 7 menos 8, sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui, ou seja, menos 1. Então, feito isso, nós obtemos os pares. Menos 2 e 15, menos 1 e 8, 0
e 3, 1 e 0, e 2 e menos 1. Ok? E aí vamos construir o gráfico. Ou seja, vamos marcar esses pontos aqui e traçar a linha. Então, primeiro ponto, o x é menos 2, o y é 15. Então, no x, ó, o meio é 0, aí vem menos 1, menos 2, e aqui vai ser 15. Talvez não dê para colocar os 15, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou fazer como se fosse 15 lá em cima, tá? O gráfico não vai ficar perfeito por causa disso. Então aqui, ó, vou ligar menos 2 do x com 15 do y. Então aqui é 15. Tá? Segundo par, menos 1 do x. Então aqui, ó, menos 1 do x com 8 do y. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então tá aqui, ó. Então aqui é o nosso segundo ponto. Terceiro, o x é 0, o y é 3. Como já vimos, sempre que uma das coordenadas é 0, o ponto fica na outra coordenada no eixo que ele está. Nesse caso, no 3. Então, 1, 2, 3. Do eixo y. Quando o x for 1, o y é 0. Da mesma forma, agora vai ficar no 1 do eixo x. Não é isso? Então, aqui é o nosso quarto ponto. E, por fim, quando x é 2, ó, quando x for 2, o y vai ser menos 1 aqui. Ó. Então, esse é o nosso quinto ponto. E o gráfico, ó, se eu ligar os pontos, vai ficar dessa forma. Ok? Então, esse é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Se nós continuarmos acrescentando pontos aqui, valores, ele vai fazer essa forma. Vou fazer tracejado de outra cor só para a gente ter uma ideia. Vai fazer essa forma. Ó. Ou seja, vai repetir isso aqui, ó, só que do outro lado. É o que a gente chama de simétrico em relação à reta paralela ao eixo y que passa por esse ponto que está no meio. Quer dizer isso? Considere uma reta que passa uma reta paralela ao eixo y que passa por esse ponto aqui que está no meio, que a gente chama de vértice desse gráfico. Então, simétrico quer dizer que em relação a essa reta aqui, ó, os dois lados são exatamente iguais. Tá? E, como eu disse, esse gráfico aqui da função que é do segundo grau chama-se parábola. Tá? Então, ele vai ser assim, que a gente diz com cavidade voltada para cima, ou assim, ó, com cavidade voltada para baixo. E esse valor aqui, ó, que é onde ele faz a curva para voltar, é chamado de vértice. É o vértice do gráfico dessa função aqui, ou o vértice da parábola, que descreve essa função aqui, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.